que é mais para nossa área. E saiu de melhor, assim, custo e para atender nós, a Cássio saiu como um primeiro lugar. Sim. Mas, assim, eu não sugiro muito que vocês comprem calculadora com gráfico, defendendo já a aula de cálculo, né? Porque aí fica muito facilitado, aí não vale. Na prova a gente não pode usar. Não vale. Obrigado, hein, professor, pela dica. Eu já vou comprar ela. Não pode. Vamos lá, então, para a nossa aula prática da sessão 4.4. Perspectiva isométrica e isométrica de circunferências. Então, como a gente viu, a perspectiva cavaleira, ela mantém ali a vista frontal como uma vista rebatida ali em duas dimensões, né, com ângulos retos, e a perspectiva isométrica não. A perspectiva isométrica, ela vem com diferentes... ela não vem com aquela vista rebatida, né? Ela vem com angulação nos dois lados, né? Então, fazendo uma revisão do que a gente já viu até agora, a perspectiva isométrica ela é classificada como uma perspectiva axonométrica, ortogonal. O que diferencia dos outros tipos de perspectivas são as que suas medidas não sofrem deformações, ou seja, a gente desenha essa perspectiva com as dimensões reais dela, né? Conforme a figura 4.77. Conforme diz, isométrica significa iso, mesma, e métrica, medida, ou seja, não tem alteração de medida. Então aqui a gente tem um exemplo em que o ângulo alfa e o ângulo beta são de 30 graus, lembrando que ambos os ângulos têm que ser mesmo, dos dois lados têm que ser iguais, e todas as dimensões são de 1 para 1, ou seja, são reais. A gente não tem distorção de medidas aqui, porque aqui, na verdade, a largura e o comprimento, eles estão ali em relação à profundidade também, né? Então, eles não estão ângulos batidos que nem aquela vista frontal anterior. O processo de construção. Então, para construir a perspectiva, eu vou para a ilustração, tá? É melhor. Só para vocês terem uma ideia, a gente chama de altura a dimensão que está na vertical, o comprimento, o que está aqui do meu lado direito, e a largura, o que vem aqui do meu lado esquerdo, que seria a minha vista frontal. Então, a primeira fase, a gente traça ali os eixos dessa perspectiva, né, e as extremidades de onde ela termina. A segunda fase, a gente vem marcando os pontos, então a gente já pode começar a construir essa perspectiva. E a terceira fase, a gente vem com as linhas semelhantes das linhas isométricas, formando a parte superior, e depois disso, na quarta fase, a gente forma a parte frontal dessa perspectiva. Então, a gente vem aqui com essas linhas bases de referência, né, traça as extremidades. Com essas extremidades, a gente puxa essa mesma altura que a gente tinha, a gente puxa essa altura, esse mesmo comprimento, a gente puxa esse mesmo comprimento, essa mesma largura, a gente tem essa mesma largura, e a gente fecha esse cubo como uma perspectiva. E na quinta e última fase, para a gente ter um prisma completo, as linhas precisam ser apagadas, então todas essas linhas que estão fora do meu prisma, elas são apagadas, e eu finalizo a minha perspectiva, que seria aquele prisma anterior que a gente viu. Então, isso seria para uma perspectiva isométrica simples, né, retangular, para um prisma retangular. Agora, imagina construindo essas fases uma por uma. Então, para que eu tivesse esse mesmo prisma, eu venho com as minhas linhas de eixo, represento primeiro a minha lateral direita, depois a minha vista superior, a minha vista frontal, apago as minhas linhas e tenho o meu prisma elaborado. Isso na página 267. Claro, respeitando fase por fase. E aí eu venho no traçado da minha perspectiva a partir do prisma. Então, na maioria das peças existentes ao nosso redor, é possível perceber os formatos mais complexos de um prisma. Dessa forma, é possível traçar a perspectiva isométrica a partir desse prisma. Nesse caso, também é necessário seguir as 5 fases para a construção,
Entretanto, logo na primeira fase do prisma, ele já é formado na sequência para a construção de um modelo a partir de um prisma. Então, trace levemente os eixos isométricos e indique o comprimento, a largura e a altura de cada eixo. Trace as linhas isométricas paralelas aos eixos, gerando o prisma apresentado. A gente já traça ele. Construa a vista frontal do modelo, caso ele tenha alguma representação diferente na vista frontal, e complete a perspectiva com as arestas faltantes. Apague as linhas no eixo isométrico. Isso é, nesse caso aqui, a gente tinha uma figura geométrica diferente de um prisma reto, né? Ela tem uma volumetria diferente, mas o que eu fiz? Eu tracei primeiro um prisma e apaguei todas as extremidades que estavam sobrando, como eu fiz anteriormente. E aí, na minha vista frontal, eu fiz, na minha vista lateral direita, eu fiz o desenho do que seria um corte na minha vista frontal. Então, como vocês podem ver aqui nessa linha azul, eu representei esse corte. Nessa terceira fase, eu puxei as arestas, tanto de cima, quanto na vista frontal, quanto aqui, nesse canto seco, e eu fiz a supressão dessa parte do cubo, fazendo com que a minha peça final tivesse exatamente a mesma representatividade do que a minha peça original. Então, quando eu tenho uma figura que tem a supressão ou acréscimo de alguma coisa, eu tenho que, de alguma forma, achar o posicionamento dessas linhas, né, dessas arestas, e, a partir disso, fazer a supressão ou acréscimo do que eu necessito naquela hora. E isso se dá também a vários tipos de volumetria. Por exemplo, nesse caso, eu tinha aqui que a supressão dessa peça ela seria bem no centro. Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei todo esse cubo, como se ele fosse um sólido por inteiro, representei na minha vista lateral direita só o corte que tem aqui na minha vista lateral. A partir disso, na terceira fase, eu representei na minha vista superior as arestas com que ele vai fazer a supressão. Apaguei todas as linhas que não pertenciam mais e acrescentei uma linha vertical, como vocês podem ver, e eu tenho aqui no final o resultado dessa peça como uma peça isométrica. E aí eu faço para vários tipos de situação. Então aqui, por exemplo, também fiz um cubo, desenhei aqui na minha vista lateral direita a supressão desse cubo, representei na minha vista superior, na vista frontal, as arestas de supressão, fiz aqui o desenho da minha linha faltante e apaguei todas as linhas que não interessavam mais para a representação final dessa volumetria. Exemplo de canto. Se eu quero fazer o meu canto que ele não seja um canto seco, se eu quero deixar esse canto chanfrado, faço a mesma coisa, só que aqui é para vocês treinarem, né? Então aqui vocês vão desenhar, lá na página 270, vão desenhar na vista lateral o canto, as linhas de canto, depois vão desenhar na vista frontal, vão desenhar as linhas que estão faltando, fazer a supressão das linhas e vão chegar na quinta fase. Aqui é mais um treinamento. Como vocês estão vendo aqui, por exemplo, ó, desenhei na vista lateral direita, desenhei as linhas na vista superior e frontal, desenhei as linhas que estavam faltando aqui na minha vista posterior e apaguei tudo, cheguei na minha quinta fase. E aí acontece que nem sempre essa supressão é reta. Eu posso ter uma supressão de um corpo cilíndrico, de um círculo, de alguma coisa assim. E quando isso acontece, eu tenho que representar de várias formas, né? Uma coisa que pode acontecer é o seguinte: se eu tenho uma perspectiva isométrica, na sua base, por exemplo, eu quero desenhar um cilindro na isométrica. Na sua base, seria muito difícil desenhar um círculo, né? Então, imagina assim, que o ponto 2 até aqui essa extremidade, depois do ponto 4 até essa extremidade, voltando no 2, é um quadrado, ou um retângulo que seja, é uma figura, um polígono de ângulos retos, que tenha 4 lados. Imagina que eu preciso desenhar uma circunferência, uma elipse, nesse caso um círculo, que pegue toda essa base.
né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o centro das linhas, então eu tenho que encontrar o ponto central de cada aresta, e a partir do ponto central eu tenho que representar essa linha de uma forma manual para eu encontrar essa elipse. Então, basicamente, eu teria que fazer o seguinte. Deixa eu ver se aqui tem discriminado. Tem. Eu tenho aqui um quadrado, A, B, C, D. Na segunda fase, eu vou achar os pontos medianos. Entre A e B tem o E, entre B e C eu tenho o F, entre C e D o G, entre o D e A tem o H. Do ponto A, eu vou encontrar pontos medianos que são opostos, então eu venho de A, G, A e F, e a mesma coisa eu vou fazer partindo do ponto C, que eu iria para ponto H e para ponto E. A partir disso, eu traçaria do ponto H ao ponto E uma linha que seria com o ponto central aqui, que eu não estou chamando de nenhuma letra, mas como se ela viesse como uma elipse, e da mesma forma de G para F, também como se fosse uma elipse. E do F para E, eu tenho que traçar também como se fosse uma elipse. De G para H, também como se fosse uma elipse. Isso vai me dar uma base circunferencial. Então, eu vou encontrar uma elipse nessa base e vou apagar todas as linhas que não me importam mais. Encontrei a elipse da minha base. Então, seria esse círculo dentro de um quadrado base ali da minha perspectiva. Então, quais que são as minhas fases? Encontrar os pontos médios, traçar de A para G, de A para F, de C para H, C para E, traçar as elipses de H para E, de G para F, e traçar as elipses de E para F e de G para H. Apagar todas as linhas que não me importam mais e, no final, encontrar a minha base circunferencial. Fora isso, eu tenho também os cantos que são arredondados. Então, além daqueles cantos chanfrados, eu posso ter canto arredondado. Para eu encontrar esses cantos, o que, que eu faço? Represento meu sólido como se fosse um sólido só. E aí, aqui está o grande segredo. Ao invés de desenhar um círculo direto, eu vou desenhar os quadrados aqui nas minhas extremidades. E na terceira fase, do quadrado, eu vou desenhar o círculo. Então, primeiro eu desenho o quadrado para dar a mesma dimensão para todos eles. Dessa extremidade do quadrado, eu tenho aqui um ponto de referência para traçar um raio. E esse raio vai servir de base tanto para cá, para traçar uma linha na vista superior, quanto aqui para traçar uma linha na vista frontal. E aí, apagando todas as linhas que não me interessam mais, eu tenho aqui o meu círculo feito, porque eu fiz a partir de um raio, e as minhas linhas representadas, que é onde começa a inclinação para o outro lado. Fazendo isso, eu tenho a representação dos cantos redondos, digamos assim. Mas não para por aí. Nesse caso dessa perspectiva isométrica, como que vocês fariam? Conta para mim. Como que vocês começariam? Mais alguém, alguém mais? Ninguém? Tem alguém aí na sala? Se fosse uma peça de metal, sei lá, que você fizesse numa fresa, professor, seria mais fácil. Mas agora no desenho, aí é mais difícil. Vamos ver como se comporta, ó. Primeiro a gente desenha o sólido, depois a gente desenha o retângulo, do retângulo a gente parte para a circunferência, e essa circunferência ela não é total, é até onde para na linha do retângulo. Dela a gente traça as linhas, que seria a quarta fase que você pode desenhar, mas essas linhas elas partem
de onde termina a circunferência até o início da linha do retângulo. Depois você apaga todas as linhas que são inconvenientes, que não te importam mais. Ó, tá vendo que a linha aparece aqui? Ó, terminou a circunferência, começou a linha do retângulo, elas aparecem. E aí você tem a sua peça pronta. Então, ó, desenhou a circunferência. Professor, como é que eu vou saber qual é o grau que tá dando aí nessa curva? Você tem o raio. O raio ele te deu aqui na peça, ó. Aqui você tem 1 milímetro. Esse raio é de 5 milímetros, perdão. Então, ó, aqui na quarta fase, você desenhou a meia circunferência, tem reto, meia circunferência. Dessa meia circunferência para a linha reta, você rebate a linha reta. Mesma coisa de baixo, meia circunferência, rebate a linha reta. No final dessa meia circunferência até a linha reta, você tem as linhas retas para chegar nesse produto final. Então, sempre que você tiver essa meia circunferência, você pode fazer primeiro por retângulo e depois você utiliza o raio em cima do retângulo como base. E aí tem um exemplo para vocês seguirem para desenhar perspectiva. Como vocês talvez não tenham folha A3 para fazer, vocês podem escolher só um dos dois desenhos. Então eu vou deixar livre, tanto para o desenho da página 275, que é esse desenho que tem só um furo, que eu acho que não vai ser tão agregado assim, porque ele tá só um furinho bem pequenininho, quanto esse desenho aqui que eu acho que vai ser mais legal para vocês treinarem em elipse, que é essa questão de fazer o sólido e depois fazer a curva de acordo com a referência ali do sólido. Então, essa referência aqui eu acho que vai ser mais legal de vocês utilizarem para o desenho. E aí, fazendo isso, o que vocês vão colocar lá na margem? O título, que seria isométrica com circunferência, o nome do aluno, RA, a data de hoje, a escala vocês podem definir de acordo com a necessidade de vocês, e o desenho em milímetros. E ao invés de vocês desenharem na folha 3, faz uma folha 4 mesmo e só utiliza esse segundo desenho que vai ser o mais conveniente. Basicamente, a peça essa daqui, a peça B. Então, acho que só. Paramos nessa peça B. Nessa aqui. Sei que vocês estão cheios de dúvidas. Dúvidas? Mais ou menos. Para quem chegou atrasado, eu estendi o prazo do relatório das aulas práticas de desenho técnico que está no portal de vocês para a semana que vem. Alguém teve dificuldade para acessar as aulas práticas de desenho técnico? Quer que eu mostre para vocês onde que elas estão no AVA? Por favor. Então, vocês vão acessar a disciplina, desenho técnico ou desenho técnico projetivo. Vai estar lá o livro didático, unidade 1, unidade 2, 3, 4 e aulas práticas. Vocês vão em aulas práticas. Não deixem para fazer de última hora, tá? Vocês vão em vídeos de aulas práticas. São 4 vídeos. O que eu quero que vocês façam? Assistam os vídeos, façam um breve relatório manuscrito dos 4 vídeos, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, contendo nome de vocês, o RA, a turma de vocês, meu nome do professor, Felipe Dariel Pinto, e salvem isso em PDF, né, escaneia bonitinho, salvem em PDF, e salvem com o nome de vocês. Aí vocês vão fazer o upload lá no Drive, que está lá na unidade 4, seção 4. Deixa eu até mostrar para vocês onde que eu coloquei.
Eu deixei um drive já separado para vocês fazerem isso. O pessoal de desenho técnico, tá aqui, ó, relatório de aulas práticas. Tem o link do drive aqui, é só abrir e colocar lá. E para quem é desenho técnico projetivo, eu deixei o link no encontro 16, relatório de aulas práticas. É o mesmo link. Vai abrir essa pastinha aqui, vocês vão colocar novo e vão subir o PDF de vocês, que é o relatório manuscrito. Dúvidas? Prazo final semana que vem, segunda-feira. Perfeito. Professor, só tirar uma dúvida. Essa semana não é da semana das provas, das nossas provas? Essa semana é prova DIB, de disciplina interativa. Vocês começaram no dia 4, tem até o dia 10. E é para acessar naquele que o Nelson mandou lá no grupo da faculdade? Que ele mandou hoje uma prova. São essas provas que é para nós começar a fazer? Isso mesmo. Quer que eu mostre para vocês? Por favor, que nós eu pelo menos estou meio atrapalhado com isso. Eu não sei se mais alguém tá aí também. Só um minutinho. Super, muito também. Pessoal do primeiro ano, talvez não tenha prova DIB, tá? Nem todo mundo tem. Então, tomem cuidado. Então, por isso mesmo, nós é o primeiro ano. Aí falaram que tem uma prova que tá todo mundo fazendo que não é para fazer. Que a nossa prova, no caso, ia ser essa semana. Eu achei que o senhor que ia dar, tipo assim, cada professor ia dar a prova da sua matéria, entendeu? Prova DIB é disciplina interativa. São aquelas disciplinas que são divididas, metade professor, metade Java. As nossas disciplinas que são presenciais, que nós estamos fazendo virtualmente por conta da pandemia, não são DIB, são disciplinas presenciais, que são as provas da semana que vem. Semana que vem tem prova de desenho. Ah, entendi agora. Então, quem tem prova DIB tem que acessar o AVA, aí tem o botãozinho lá de prova digital. Aí nessa prova digital, o aluno vai ter a prova que ele está matriculado como DIB. Ele vai acessar essa prova com a data e o horário. E aqui tem o RA e o localizador, só para quem tem matéria DIB, tá? São aquelas matérias que é só uma aula e meia, geralmente. E a versão da prova. O aluno vai clicar nesse link e vai abrir esse portal. Esse RA e esse localizador, ele vai encontrar aqui, ó, RA e localizador. Ele coloca lá e abre a prova. São 10 questões da prova DIB, ele tem 3 horas para responder. Ele começa a fazer a prova e assim que ele termina, a nota dele sobe no portal. Professor, então para nós do primeiro semestre é lá para o dia 15? Não é essa? Para quem tem prova normal, é do dia 15 ao dia 19, segundo o nosso calendário escolar. Ah, tá. Por isso que eu tô perdida também. Graças a Deus, então, nós que estamos no primeiro não temos prova essa semana. Se você não é matriculado em nenhuma disciplina interativa, você não tem prova essa semana. Amém. Obrigada, professor. Também não sou matriculado em nada. Por exemplo, a minha prova não é DIB, cálculo não é DIB. O que mais que vocês têm? Shirley e o Nelson. Física geral experimental. Física não é DIB. O que mais? Tecnologia. Das construções? Não, ciências e suas tecnologias. Como que é? Engenharia, tecnologia e alguma coisa? É uma coisa assim, do Nelson. Se eu não me engano, também não é DIB.
É melhor nós não perguntar mais para acabar sendo. Não é nenhuma, não, é mais fácil. Melhor não Disciplina perguntar DIB são nada. aquelas que são só 1h30 de aula. Você tem alguma disciplina de 1h30 de aula? Não. Então, você não tem essa prova. Luci, fique tranquilo. Prova para nós é só semana que vem. Pode descansar essa semana. É, então. Aí. Tomara. Tá bom? Então, pessoal, da aula prática de hoje, vocês têm alguma dúvida? Sem dúvidas? Não, professor, não força, sem dúvidas, né? Não é muitas, mas não força. Vamos dar uma olhada no vídeo de novo, vamos estudar um pouco mais, que aí nós já pega. Tá. Então, finalizamos o nosso conteúdo. Nossa prova é na semana que vem. Estudem, se preparem. Tá fácil, tá bem tranquilo. Nada que quem não passou em Harvard pode fazer. Não quero ninguém de depender dessa matéria, pelo amor de Deus. Então, não força, tá? Estuda um pouquinho, que passa. E se cuidam, se protejam. Façam AVA. Pela milésima vez. Façam os relatórios da aula online, que eu vou considerar. Tá bom? Combinado. Combinado, então? Até semana que vem na prova? É você que vai aplicar, professor? Tô perdido ainda. Eu vou encontrar vocês, a gente vai bater um papinho antes e vou aplicar a prova. Ah, então é você que aplica a prova. Sim, senhora, capitã. Ah, tá. Ok, então. Tá bom? Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite, até logo. Tchau, tchau, pessoal, até mais. Boa noite, professor. Boa Melhoras noite. aí, que você fique bem e sua irmã também. Obrigado, até mais, tchau, tchau. Boa noite, professor. Um abraço aí, pessoal. Boa noite, Venal, até mais, obrigado, tchau, tchau. Tchau.